Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sil, este é o meu sinal. Bem-vindos ao Nossa Língua de Sinais, este canal que eu criei para ensinar Libras para você. Bem, nós estamos na nossa terceira aula e o tema de hoje é nome visual. Nós estamos na nossa terceira aula, eu espero que você já seja inscrita aqui no canal. Se não é, vai lá agora, se inscreve, curte e ative o sininho para que você receba aviso do YouTube todas as vezes que eu colocar uma aula nova aqui no canal. Bem, então o tema hoje é nome visual. Para nós falarmos de nome visual, nós temos que falar sobre sinal, isso mesmo. Bem, eu vou explicar para vocês duas formas de sinal, tá? Então, primeiro, o que é o sinal? Sinal são as formas que nós damos às mãos para executarmos a língua de sinais. Então, por exemplo, o alfabeto manual. A é um sinal, sinal de letra A. B é outro sinal, sinal de letra B. C e assim por diante. Cada letra do alfabeto manual, cada letra da datilologia é um sinal na Libras, tá? E não existem só os sinais do alfabeto manual, existem vários sinais na Libras. Então, eu falei para vocês que na Libras não existe palavras, existem sinais, ok? Na língua portuguesa, palavra, na Libras, sinal. Para nós executarmos o sinal, para nós formarmos, construirmos ou para nós produzirmos o sinal, nós usamos várias outras coisas que estão implícitas no sinal. Por exemplo, o sinal de nome. Na aula passada eu ensinei para vocês como perguntar o nome em língua de sinais, não é? Eu falei para vocês que é isso aqui, ó. Você faz essa configuração de mão em U e pergunta. E faz a expressão facial de pergunta, nome. Então, nesse sinal já tá subentendido o quê? Configuração de mão, que é a configuração de mão em U. A configuração de mão é um formato do sinal, tá? É o formato de um sinal. Existem várias configurações de mão. E não existe configuração de mão só em letra, só em forma de letra. Não, existem outros tipos de configuração de mão. Por exemplo, isso aqui é uma configuração de mão. E não é uma letra, né? Tem a letra B, que é assim, mas essa aqui não é. Tem configuração de mão assim, tem configuração de mão assim, ó. Tem vários tipos de configuração de mão, tá? Então, a configuração de mão é aquela forma que a gente dá para a mão, para executarmos o sinal, ok? Então, nesse caso, a gente vai fazer a configuração de mão em U. Nós vamos configurá-la em forma de letra U, tá? Então, por isso que a gente fala configuração de mão em U. Ok. Daí eu vou perguntar o teu nome. Aí eu venho e coloco aqui, ó. Onde que está sendo o meu ponto de articulação? Aqui no espaço neutro, tá? Não tô encostando o sinal no meu corpo. Estou fazendo aqui no espaço neutro. Então, espaço neutro é o meu ponto de articulação do sinal, onde eu estou articulando o sinal, onde eu estou fazendo o sinal. Esse sinal, ele tem movimento. Quando eu vou perguntar o seu nome, eu deslizo de um lado para o outro. Nome, nome. Olha só, ele desliza, ele não fica parado. Nome, não, ele desliza, tá? Tem gente que faz assim, nome, tudo bem. Tem movimento também. Isso é variação de sinal. Depois, numa outra aula, eu explico sobre variação. Orientação, orientação. Eu tô perguntando o nome pra você, então a minha palma tá orientada pra você, ó. Se eu fosse falar o meu nome, a palma, olha só, ela voltaria-se pra mim, ó. Pra mim, meu nome. O seu nome foi pra você, tá? Então, isso é orientação. Pra onde orienta a minha palma? Pra frente, pra trás, pra mim, pros lados, pra cima, pra baixo. Pra onde que eu tô orientando a palma da minha mão? Pra onde eu tô orientando o meu sinal? Tá? Nesse caso aqui, ó, pro interlocutor, pro meu interlocutor, pra pessoa que tá conversando comigo, tá? Eu
oriento a palma para ele. Expressão facial, quando eu pergunto, nome, olha só, conforme eu expliquei antes também, eu levanto ligeiramente a sobrancelha e o queixo. Nome, nome, qual o seu nome, tá? Seu nome, nome. Por quê? Porque isso aqui é a expressão facial de pergunta, tá? Então, dentro desse sinal nome, vocês perceberam? Dentro desse sinal nome está subentendido ou está embutido configuração de mão, que é configuração de mão em U, está orientação, palma voltada para o seu interlocutor, está movimento, está ponto de articulação, que é onde nós estamos executando o sinal aqui no espaço neutro, expressão facial também de pergunta, nome, tá? Então, 5 coisas, esses é chamado na Libras os 5 parâmetros da Libras, que é configuração de mão, ponto de articulação, orientação, movimento e expressão facial. São 5 parâmetros da Libras. Então, não é simplesmente fazer um gesto, uma mímica, pegar a sua mão e fazer, fez lá e perguntou o nome. Não. A Libras, ela tem gramática. Então, dentro da gramática da Libras, existem os parâmetros, que são os 5 parâmetros, esses que eu acabei de falar para você. E eles já estão todos embutidos aqui nesse sinal, tá? Então, quando a gente fala sinal de casa, olha só. Sinal de casa é esse aqui, certo? Então, sinal de casa a configuração de mão é essa aqui, ó. Todos os dedos encostados, aí palma a palma e encosta a ponta dos dedos, né? Encosta assim, ó. Isso é sinal de casa. E ele é feito onde? Ele é feito aqui no espaço neutro também, tá? Tem movimento? Não tem movimento. Sinal de casa não tem movimento, é parado. Casa. Parado. Orientação. Orientação é palma, uma voltada para outra, ó. Uma palma vai para a esquerda e outra para a direita, tá? Expressão facial. Tem expressão facial? Não. O sinal casa em si não tem expressão facial. Então, percebe? Alguns sinais vão ter todos os parâmetros embutidos, outros vão ter 3 parâmetros embutidos, tá? Tem sinal que tem movimento, tem sinal que não tem movimento. Ponto de articulação todos vão ter, porque todos os sinais são executados em algum lugar. Alguns sinais são executados na testa, como eu já disse, Alemanha. Na frente da boca, por exemplo, laranja. No peito, amigo, no espaço neutro, trabalhar, exemplos de sinais, tá? E pontos de articulação. Então, existem vários pontos de articulação, tá? E ponto de articulação sempre vai ter. Você sempre vai ter um ponto que você vai ter que articular o seu sinal. Agora, movimento. Movimentos, todos os sinais vão ter movimento? Não. Tem sinal que vai ter movimento, tem sinal que não vai ter movimento. Todos os sinais vão estar orientados? Os sinais vão... A palma da mão, ela sempre vai estar orientada para algum lugar. Ou ela vai estar orientada para sua esquerda, para sua direita, ou para frente, ou para o corpo, ou para cima, ou para baixo. A palma, ela vai estar orientada para algum lugar. Expressão facial. Todos os sinais vão ter expressão facial? Alguns sinais vão ter expressão facial, outros não vão ter expressão facial. Alguns sinais vão ter expressão facial mais marcante, outros menos marcante, tá? E configuração de mão. Todos vão ter configuração? Todos vão ter configuração, porque para você articular o sinal, você vai ter que configurar a sua mão de alguma forma, tá? Se é amigo, como eu disse, vai articular desta forma. Se é laranja, vai abrir e fechar na frente da boca. Se é alemã, vai configurar em L e pôr aqui na testa. Então, todos você vai configurar a mão de alguma forma. Deixa eu dar alguns exemplos aqui de sinais para vocês. Então, existem sinais de objetos, existem sinais de sentimentos, existem sinais de fenômenos da natureza. Então, vamos lá. Exemplo de sinal de objeto. Lápis. Lápis é assim. Essa configuração de mão, ó. Tá vendo? Não é uma letra. É apenas uma configuração de mão.
você encosta aqui no canto da boca e fricciona os dedos, ó. Tá? Aqui no canto da boca. Lápis, esse é o sinal de lápis. Existem os sinais para sentimento. Uau, tem sinal para sentimento? Como assim? Como eu vou fazer um sinal para um sentimento, né? O que é sentimento? Amor, tristeza, felicidade, isso é sentimento. Nossa, mas tem sinal para felicidade? Como assim? Sim, tem sinal para felicidade, sinal para tristeza, para amor, para vários sentimentos, tá? Por exemplo, sinal de amor. Você vai fechar a mão aqui, ó. Você está executando com a mão direita, você vai no lado oposto da mão que você executa o sinal, no peito, encosta no peito. Agora a gente encosta nosso ponto de articulação aqui no peito e pode encostar aqui, ó. Amor. Pode não, encosta aqui, ó. Amor, tá? Estou executando com a mão direita, vou pro lado esquerdo do peito. Amor. Se eu estivesse fazendo com a mão esquerda, vou pro lado direito. Amor. É sempre do lado oposto, tá? O sinal de amor. Amor, tá? Só fechar, ó. Fechou a mão. Amor. Esse é um sentimento. Tristeza. Tristeza. Configuração de mão em Y. Ó, lembra do Y? A ponta do dedo. Onde vai ser o nosso ponto de articulação do sinal de tristeza? Aqui no queixo. A ponta do polegar, você encosta aqui no queixo e gira a mão. Só que você não vai só girar a mão. Você vai fazer expressão facial de tristeza. Né? Se tá boa ou não a expressão, não sei. Mas é uma expressão de triste. Tristeza. Tá? Essa expressão facial de tristeza. Então, não vai ser só pôr e fazer assim, ó. Não. O sinal, ele vem acompanhado da expressão facial. Então, você fez o sinal de tristeza, vai fazer a expressão facial de tristeza. Sinal de felicidade. Configuração de mão em F. Lembra do F? Aprendemos na aula passada. Abaixa o indicador e encosta o polegar, tá? Vai fazer isso com as duas mãos. Daí você vai aqui de cima e vai fazer como se fosse uma cobrinha, ou um Z, que você imaginar, como se fosse uma cobrinha, assim, ó. Feliz, feliz, feliz. Agora você faz expressão facial de felicidade. Feliz, feliz, porque é feliz, felicidade, tá? O sinal vale para feliz, vale para felicidade. Então, feliz, feliz, tá? Não vai agora fazer sinal de felicidade com cara de tristeza. Não, não combina, não combina, tá? Então, feliz, triste, feliz. Olha só como muda a expressão facial, como é importante a expressão facial. Então, feliz, triste. Chuva. Chuva é um fenômeno natural, né? Então, chuva. Esse é o sinal de chuva. Como se estivesse caindo as gotinhas de água aqui, ó. Chuva. Chuva. 2 vezes. Chuva. Outro fenômeno da natureza, vamos ver aqui, calor, ó, né? Quando a gente tá morrendo de calor, ai que calor, gente, que calor. Então, esse é o sinal de calor, ó, configuração de mão e se abana, calor. Outro fenômeno da natureza, deixa eu pensar, frio, esse aqui é o sinal de frio, ó, frio. Gelado, gelo. É isso. Olha a configuração de mão, ó. Lembra alguma coisa? Lembra o X, né? Então, configuração de mão em X, pode-se dizer. Encosta no queixo, ao ponto de articulação, queixo e depois espaço neutro. Você vai fazer assim, ó. Soltar, ó. E frio. Frio. Sabe quando aquela... tá muito frio, já viu o desenho de pessoinha com frio que chega, treme assim a lateral, e a pessoa tá muito frio assim, não consegue nem se mexer, né? Frio, é isso. Então, sinal de gelado, né? De gelo, de frio, e acompanha né? Então, você tá fazendo um aqui, configuração de mão no queixo, acompanhado desse aqui no espaço neutro, tá tocando, tá? Frio, tá? Então, entenderam o que é o sinal? O sinal
é isso. São configurações de mão acompanhadas dos outros parâmetros da Libras, que todos juntos compõem o sinal. Tudo bem? De vez em quando passa um avião, né? Aí faz um barulhão. Abstrai. E vamos continuar com a aula. Nas comunidades surdas, nas comunidades das pessoas usuárias da Libras, as pessoas surdas, elas dão um sinal para cada pessoa com quem ela conversa, se relaciona, a pessoa que ela conhece, ela dá um sinal, ou então para um personagem da televisão, ou então para uma pessoa famosa, um político, enfim. Eles sempre dão um sinal para a pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, imagina você que o surdo está conversando com outro surdo, os dois estão falando a meu respeito, né? Então eles vão falar sobre mim. Sabes, vai ter aula amanhã? Aí o outro surdo fala, pergunta para Sil. Pergunta para Sil. Se não existisse o sinal ou o nome visual, todas as vezes ele ia ter que soletrar o meu nome. Soletrar o meu nome. Uma pessoa que tem um nome enorme, aí ele ia ter que soletrar o nome da pessoa. Então, eles dão um sinal para cada pessoa, que é o nome visual. Então, o meu sinal é esse aqui, ó. E por quê? Por que o meu sinal é esse aqui? Porque o meu sinal... Não, porque o meu sinal não. Porque eu tenho um furinho aqui, na bochecha, do lado direito, um furinho. E essa é a primeira letra do meu nome, que é S. Então, furinho, letra S. Furinho, letra S. Então, furinho S, tá? Por quê? O surdo, ele vai olhar para você, ele vai verificar uma característica sua, algo que que chame a atenção dele, e aí, a partir disso, ele vai te dar um sinal, tá? E se por acaso você começar a ter amizade com o surdo, se relacionar com o surdo, e ele te der um sinal, na hora ali, você já fala pro surdo se você gostou ou não do sinal. Porque esse sinal, você vai carregar ele para sempre, pro resto da vida. Ele é teu, tá? Então, e não pode trocar, não pode sair trocando, não pode sair trocando sinal. Você troca o seu nome? Você sai por aí trocando o seu nome? Meu nome é Sil, agora eu vou sair e vou falar, meu nome não é mais Sil, meu nome agora é Maria. Não, a gente não troca o nome. Assim também o sinal. O sinal nós não trocamos. Então, uma vez que o surdo nos batiza com aquele sinal é nosso, para sempre. Amém. Agora, se você não gostou do sinal, fala, não gostei, não quero, não gostei desse sinal, não quero. Troca, me dá outro, porque eu não gostei desse sinal. Então, aí ele vai olhar pra você, peraí, deixa eu pensar em outro. Aí ele vai pensar num outro sinal pra te dar, porque se ele te der um sinal e aí você começar a usar aquele sinal, aquele sinal vai te acompanhar para sempre. Esse sinal é teu. E a comunidade surda vai te conhecer por esse sinal, tá? Então, sinal é isso. Eles verificam uma característica sua e te dão um sinal. E aí, agora esse é o seu nome visual. E qual é o sinal de sinal? O sinal de sinal é esse aqui, ó. Sinal. Essa configuração de mão, ó, é como se fosse uma configuração de mão em A, mas esse dedo indicador, ele fica um pouquinho mais para cima, tá vendo? E aí você encosta o polegar, ó. Fecha todos e encosta aqui, ó. E aí você vai fazer o quê? Você vai jogar para frente. Quando eu for perguntar o seu sinal, eu direciono para você. Sinal. Ou qual o seu sinal? Você tem sinal? Então, eu vou perguntar o seu sinal, eu vou direcionar, tá? Eu vou orientar o sinal para você. Ó, vou direcionar para você, na verdade. Então, sinal. Aí você vai e me fala o seu sinal. Quando eu vou falar o meu sinal, então eu direciono para mim, ó. Sinal, tá? Tem pessoas que fazem assim. Sinal, elas jogam, elas dão a volta aqui e jogam. Então, foi para lá, elas voltam para cá assim também. Pode ser assim, mas também pode ser assim, tá? Não tem problema, variação. Então,
Sinal, qual é o seu sinal? Meu sinal. Então, seu sinal para você, meu sinal para mim. O sinal da outra pessoa, sinal dele, sinal dela, sinal daquela pessoa, tá? Então, você vai orientar o sinal para a pessoa que você tiver se referindo. Então, se você for perguntar para alguém, você, seu sinal. Se você for falar o seu sinal, meu sinal. Tudo bem? Deu para entender? Beleza? Se não entendeu, se ficou com dúvida, escreve aqui, eu vou verificar a dúvida de vocês, a opinião de vocês, tudo que vocês escreverem aqui, eu vou ler e aí nos próximos vídeos eu vou respondendo as questões dos vídeos anteriores, tá bom? É até bom que, né, tema para novos conteúdos, assim, a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa, então pode fazer sua pergunta aí, dar sua opinião, sua sugestão, fique à vontade, tá? Então é isso, eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho e, por favor, também dê um like, tá? Eu tava esquecendo de falar isso, mas é importante, dê um like, porque quando vocês dão um like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e divulga para mais pessoas, e isso é importante para que eu possa continuar dando as aulas, gravando as aulas, postando as aulas aqui, tá? Então, por favor, dá um like. Esse é o sinal de like em Libras. Beleza? Então, por hoje é só. Um beijinho em vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.